Colocar Deus em primeiro não é uma frase bonita, é uma decisão diária. Neste vídeo, eu vou te mostrar verdades profundas da Bíblia que poucas pessoas param para observar. Fica comigo até o final, porque eu creio que Deus vai transformar a sua maneira de viver. Já curte e deixa um comentário como forma de gratidão a Deus. Agora, vamos começar. Jesus, em Mateus 6,33, nos entrega um dos princípios mais poderosos da vida cristã. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é apenas um conselho espiritual, é uma mudança de mentalidade. O ser humano passa a vida inteira correndo atrás de segurança, dinheiro, reconhecimento, paz e amor, mas continua inquieto por dentro, porque está tentando preencher com coisas aquilo que só Deus pode preencher. Quando Jesus fala, buscai primeiro, ele está dizendo, antes de qualquer decisão, antes de qualquer plano, antes de qualquer preocupação, coloque Deus no centro. Não é buscar a Deus só quando o problema aparece. É caminhar com Ele todos os dias. É consultar Deus antes de agir. É alinhar o coração com a vontade dEle. É permitir que o reino de Deus governe pensamentos, atitudes e escolhas. Buscar o reino é mais do que ir à igreja. É viver de um jeito que agrade a Deus. É trocar a ansiedade pela confiança, o orgulho pela obediência, o controle humano pela dependência divina. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas poucos querem o governo de Deus. Porém, sem o governo de Deus, as bênçãos viram peso. Com o governo de Deus, até as lutas produzem crescimento. Billy Graham sempre ensinava que o maior problema do homem não é o que ele enfrenta fora, mas o que ele carrega dentro, um coração distante do Criador. A verdadeira mudança não começa quando a situação melhora. Começa quando o coração se rende. Não é adicionar Deus à rotina. É fazer de Deus o fundamento da rotina. E então Jesus faz uma promessa. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não diz que você não vai trabalhar, sonhar ou lutar. Ele diz que quando Deus vem primeiro, Ele passa a organizar o resto. Deus traz direção onde havia confusão, paz onde havia ansiedade, propósito onde havia vazio. O que você tenta conquistar sozinho em anos, Deus pode alinhar em um momento, quando Ele ocupa o lugar certo na sua vida. Colocar Deus em primeiro não é uma frase bonita, é uma decisão diária. É acordar e dizer, Senhor, guia meus passos. É escolher obedecer mesmo quando é difícil. É confiar mesmo quando não entende. Quando Deus é prioridade, a vida deixa de ser uma corrida desesperada e passa a ser uma caminhada com propósito. Primeiro Deus. Depois tudo encontra o seu lugar. Quando Deus está em primeiro lugar, nenhuma tentação do inferno consegue te derrubar ou te tirar do caminho que leva à salvação em Cristo. Não é porque você é forte, é porque Deus passa a ser o centro das suas decisões. A tentação vem para todos, mas quando o coração está alinhado com Deus, ela perde o poder de dominar. Por isso, a Bíblia nos ensina a usar a armadura espiritual. Paulo, em Efésios, mostra que nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. E essa armadura não é só para momentos difíceis, é para o dia a dia. A verdade para não ser enganado, a justiça para proteger o coração, a fé como escudo, a palavra como espada, a salvação como capacete e a oração como conexão com Deus. Mas junto com a armadura espiritual, também precisamos entender como esse mundo funciona. O cristão vive no mundo, mas não pertence a ele. Isso significa que não copiamos os valores errados, mas também não nos isolamos das pessoas. Deus não nos chamou para sermos estranhos ou religiosos demais. Ele nos chamou para sermos luz,
Ser diferente não é ser chato. Ser diferente é amar onde o mundo odeia. É ter paz onde o mundo entra em pânico. É ter caráter onde o mundo negocia princípios. Quando Deus está em primeiro lugar, você não foge da realidade. Você enfrenta a realidade com a força do céu. Você não perde o rumo, porque Cristo é o seu caminho. E quem anda com Deus não apenas resiste ao inferno, caminha todos os dias na direção da salvação. A Bíblia diz em Provérbios 3:6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo é um convite para tirar Deus do domingo e colocá-lo na segunda, na terça, no trabalho, na família, nas decisões, nos pensamentos e nos planos. Muita gente reconhece Deus só quando a dor chega, mas Salomão está dizendo: reconheça Deus antes do problema aparecer. Reconhecer o Senhor não é só falar de Deus, é depender de Deus. É perguntar: Senhor, esse caminho te agrada? Essa escolha me aproxima ou me afasta de ti? Quando você reconhece Deus, você deixa de ser guiado só pela emoção, pelo medo ou pelo orgulho, e passa a ser guiado pela vontade dele. Billy Graham sempre ensinava que Deus não quer ser apenas parte da sua vida. Ele quer ser o diretor da sua vida. Muitos pedem que Deus abençoe seus planos, mas poucos entregam seus planos para que Deus os corrija. E é aí que mora a diferença. A promessa vem depois. Ele endireitará as tuas veredas. Isso não significa que o caminho será fácil, mas será certo. Deus não promete ausência de lutas, promete direção no meio delas. Onde havia confusão, Deus traz clareza. Onde havia ansiedade, Deus traz paz. Onde havia desvio, Deus traz correção. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos é dizer: Deus guia meus passos, corrige meu coração e assume o controle da minha jornada. E quem entrega o caminho a Deus não anda perdido, anda acompanhado pelo Criador. Colocar Deus em primeiro é muito mais do que ir à igreja aos domingos. Igreja é importante, mas prioridade espiritual é estilo de vida. É levar Deus para dentro das decisões, dos relacionamentos, do trabalho, da forma de falar, pensar e agir. Muita gente frequenta um templo, mas continua vivendo do mesmo jeito, porque ainda não entendeu que Deus não quer só presença física, quer governo no coração. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Abraão não colocou Deus em primeiro apenas oferecendo sacrifícios. Ele colocou quando obedeceu mesmo sem entender, saindo da sua terra para um lugar que Deus ainda iria mostrar. José colocou Deus em primeiro não quando estava no palácio, mas quando estava sozinho no Egito, e recusou o pecado, preferindo agradar a Deus do que satisfazer a própria vontade. Davi colocou Deus em primeiro não só cantando salmos, mas confiando no Senhor quando todo mundo via Golias como gigante. E ele via Deus como o maior. Jesus também nos ensina isso quando diz que muitos o chamam de Senhor, mas não fazem o que ele manda. Prioridade não é discurso, é prática. É escolher o que é certo quando ninguém está olhando. É perdoar quando o orgulho quer vingança. É confiar quando a ansiedade quer dominar. É obedecer quando o caminho fácil parece melhor que o caminho correto. Colocar Deus em primeiro é acordar e perguntar: Senhor, o que tu queres de mim hoje? É consultar Deus antes de agir. É alinhar o coração com a vontade dele. Quando Deus é prioridade, ele não é visita, é morador. Ele não entra só no culto, entra na rotina. E quando Deus ocupa o primeiro lugar, o resto da vida começa a encontrar o seu lugar também.